Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Na nossa escola dominical de hoje, nós meditamos no Salmo de número 23. E ao meditarmos nesse Salmo, nós lembramos que quando temos o Senhor como nosso pastor, nada do que precisamos há de nos faltar. Quer seja no vale de sombra da morte, quer seja em qualquer outra situação, cercado por inimigos, o Senhor sim prepara para nós o que precisamos, o que necessitamos para passarmos por essa vida e principalmente com a sua companhia, porque ainda que Ele estará comigo. Sua bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias e a promessa final: temos um lugar reservado, preparado para nós, junto a Ele. Ao meditar nesse Salmo 23, nós também lembramos que Deus sempre cumpre o que Ele diz, Deus sempre cumpre as suas promessas. Nós estamos no mês de Natal, daqui a uns dias estaremos comemorando o Natal do nosso Senhor Jesus Cristo, momento em que Deus cumpriu a sua maior promessa, a promessa da nossa salvação, a promessa do nascimento do Salvador, aquele que viria para morrer pelos nossos pecados. Nasceu numa manjedoura, já destinado para o sacrifício da cruz do Calvário. E Deus cumpriu a sua promessa. Deus sempre cumpre a sua palavra, a sua promessa. Por isso, eu quero lembrar você de um desafio. O desafio de termos uma vida controlada pela fé. Porque de tudo que Deus nos fala na sua palavra, especialmente das suas promessas, que são importantíssimas guardarmos em nosso coração e fazê-las com que se transformem em esperança nesses tempos de pandemia, aonde está aumentando em Conceição e em vários lugares pessoas doentes. Oramos por elas, oramos por esse mundo em pandemia, mas oramos com essa esperança naquilo que Deus nos fala na sua palavra. Mas lembre-se, temos que orar com fé. Esse é o nosso desafio, termos uma vida controlada pela fé. E quando eu falo isso, eu lembro que para muitas pessoas, o dizer ver com os olhos da fé, ou viver pela fé, pode ser apenas um ditado, um jargão, uma frase. Para outras pessoas, esta frase é apenas motivacional, especialmente se elas estão passando um momento muito sensível, ou estão passando um grande problema que elas precisam até de um milagre, porque elas veem que é impossível aquela situação, aquele problema se relacionar, senão através de uma intervenção divina. Aí esta frase, olha, veja com os olhos da fé, é uma frase que motiva. Contudo, ver com os olhos da fé é bem mais que uma frase motivacional ou apenas uma frase. Para nós que cremos em Deus e que confiamos na sua palavra, viver pela fé ou a vida controlada pela fé é um exercício de vida, uma capacitação, sim, uma capacitação que nos permite confiar em Deus de uma maneira que nos faz seguir em frente, agir. Não obstante haver alguns significados distintos para o termo, a palavra fé na Bíblia, neste momento eu quero falar com você da fé como aquela confiança que devemos ter em Deus, que não nos deixa ficar parados. Contudo, muitas vezes, mesmo crendo em Cristo e confessando a fé em Cristo Jesus, se olharmos para nós podemos nos sentir falhos.
Quando temos que seguir em frente e fazemos isso sem muita segurança, com medo ainda no coração, sim, isso passa por nossas vidas, nossas experiências. Há muitas pessoas que se sentem inseguras com a sua, então, aparente falta de confiança em Deus. E eu acredito que para acalmar nossos corações, nós precisamos entender um pouco mais sobre o que Deus espera de nós nesse sentido de fé. A Bíblia diz, você sabe, Romanos capítulo 1, verso 17, o justo viverá por fé. E mais ainda, Hebreus 11, verso 1, fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Nesses dois casos, há uma perspectiva que você deve considerar, que é a ideia de que ter fé não é ter nas mãos todos os dados, todos os fatos para ter certeza e convicção, mas é crer sem precisar de fatos palpáveis. Em outras palavras, meu querido e minha querida, o que eu quero dizer é que ser uma pessoa de fé não é ter uma certeza absoluta, comprovada de tudo o que Deus fala, o que Deus nos ensina, mas é seguir em frente, depositando em Deus uma confiança que muitas vezes desafia a nossa própria capacidade de crer. Fé é decidir confiar no Deus que diz. E porque Deus diz, eu vou viver por isso, eu vou agir por isso. Veja o exemplo registrado em João capítulo 4, verso 46 a 54. Um homem vai a Jesus e pede para Jesus ir até a sua casa para curar o seu filho. Mas Jesus não vai até a casa dele. Jesus diz a esse homem: volta para sua casa, que o seu filho está vivo, já está curado. Aquele homem simplesmente volta para sua casa, porque ele teve fé na palavra de Jesus, na pessoa de Jesus. Ele creu de uma maneira que o fez ir para sua casa, confiante no que Jesus falou. Ter fé, então, é seguir em frente, mesmo quando você não sabe o que acontecerá. Confiante na palavra de Deus, mesmo com medo, você vai. Mesmo sem saber sequer o que você vai encontrar lá, mas você vai. Mesmo sem ter motivos para ir, mas confiante na palavra de Deus, na palavra de Cristo, você vai. Você deposita em Deus as suas esperanças, porque você tem fé que Ele fará o melhor. E você se dispõe a ir somente por quê? Porque Deus diz, ou no caso do texto, porque Jesus Cristo disse, vá. Eu não preciso ter um pedaço das ruas de ouro do céu em minhas mãos para crer que o céu existe e que eu tenho um lugar preparado lá. Eu só preciso confiar no que Deus disse, que existe um lugar, que existe o céu e que eu tenho um lugar preparado para mim por Cristo Jesus. Esse foi o modo como Abraão abraçou o chamado de Deus para a sua vida. Ele foi, mesmo sem saber ao certo para onde ia, mesmo sem saber ao certo o que esperar, o que encontrar, contudo, teve por fiel aquele que fez a promessa. Ah, meu querido, minha querida, em nossos dias precisamos de homens e mulheres assim. Precisamos de adolescentes e jovens, até crianças, que estejam dispostos a se arriscar na jornada da fé.
Pessoas que confiem no Deus que diz e se deixam controlar pelo que Ele diz. Não, esse não é um passo irracional. Ao contrário, é um passo na direção de Deus, daquele que é a razão fundamental da nossa fé. Siga em frente. Siga o caminho apontado por Deus na sua santa palavra. Tenha fé e viva por fé. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sobre a sua família, nossa igreja, hoje e sempre. Amém. Amém. Tenha um bom domingo e até aquele momento que Deus tem preparado para o nosso encontro. Deus te abençoe.